Bem, pessoal, bom dia, né? A minha live vai ser mais uma aula de biossegurança, né? Onde eu vou estar falando para vocês da Comissão de Biossegurança, tá? Da FCA. Vou estar falando para vocês sobre o SARS-CoV-2, tá? E vou estar falando para vocês sobre a situação do nosso estado, para que vocês entendam que não é uma má vontade nossa estar presente ao lado de vocês, mas sim uma necessidade do momento. Assim como muitos de vocês tiveram que se adaptar a um local restrito para poder trabalhar, eu também tive que me adaptar ao período passado, esse ainda não estou aonde eu gostaria de estar, né? Ainda numa poltrona, num espaço muito, mas muito ainda inadequado para quem vai estudar, para quem quer trabalhar, né, nessa forma remota. Mas é o que nós temos. Então, a gente está dando o melhor de si. E muitos de nós, inclusive eu, estamos na esperança das aulas híbridas, onde vamos fazer as aulas teóricas todas, né, de forma remota, e num determinado momento que nós estamos esperando a bandeirinha verde, que será dada pelo grupo de trabalho operacional da Covid-19 da UFAM, aí sim nós poderemos ir para forma presencial, ainda de uma forma muito organizada, ainda numa forma que nós vamos fazer de rodízio, com um compromisso com a vida. Esse é o nosso primeiro compromisso. Nós, docentes, temos o compromisso do ensino, mas nós também temos o compromisso com a vida. Então, eu vou apresentar para vocês, tá? A apresentação que eu preparei para esse momento. Tomara que ela funcione. E agora? E agora? Ah, tá. Ele disse que eu já estou mostrando. Então, se eu já estou mostrando, eu posso vir para cá, para essa tela. Professora, a senhora precisa compartilhar aqui no StreamYard, tá bom? A senhora tem que enviar para a gente aqui no StreamYard. Aí embaixo, na sua tela embaixo, tem escrito um share, tem assim, tem ali microfone, um monte de coisa, aí tem um maisinho. A senhora clica ali, que aí a senhora compartilha para a gente. Deixa eu ver se eu consigo ver tudo isso, né? Ah, tá. Aqui embaixo, mas aqui, olha, eu tenho mais share, eu já fiz isso, tá? Quando a senhora clica aí, vai aparecer algumas opções. A senhora escolhe a opção adequada e compartilha aqui com a gente. Não chegou nada para a gente. Eu até estou fazendo a opção, viu, professora? Mas quando eu faço a opção, ele não vai. Ele só diz para mim fazer o share, eu fiz. Quando a senhora clica, a senhora manda fazer share. Pronto, já apareceu, já apareceu. Aí eu acho que agora vai. Tá vendo? Espera aí. Acho que está aparecendo. Só que a senhora compartilhou, foi a sua tela. Vocês estão vendo? A gente... Vocês conseguem ver a tela? Se vocês conseguem ver a tela, eu posso começar a apresentar para vocês. Vamos ver se vai dar certo. Um minuto. E aí, está aparecendo, sim. Agora está aparecendo. Tá. Aí, tá jóia. Então, pessoal, vamos começar, né? Eu
professora Antônia, sou presidente do Comitê Local de Biossegurança da FCA. Nós temos no Comitê de Biossegurança, como vocês vão ver, 3 prioridades. A primeira delas é o cuidado com o ser humano. Então, antes de tudo, nós temos que cuidar do bem-estar, da saúde do ser humano. Segundo, é o cuidado com o meio ambiente. Nós não podemos abandonar o meio ambiente, nós não podemos viver também distante, longe do meio ambiente. Vocês têm visto isso. Quando ficamos aprisionados em casa, sentimos falta de respirar, sentimos falta de estar ao lado do outro, de viver em sociedade, e isso tem causado ansiedade, e isso tem causado depressão. O próximo item é lógico, né? Além de cuidar do meio ambiente, nós temos que cuidar dos animais. Eles, os seres vivos, fazem parte, tá, do objetivo do Comitê de Biossegurança. Então, quando eu falo em biossegurança, eu tenho que olhar esses 3 lados. Eu tenho que olhar o lado do ser humano, o lado do meio ambiente e o lado dos seres vivos. Para este momento que nós estamos vivendo, que é um momento de pandemia, um momento mundial, né? Pandemia significa justamente isso. Nós temos que ter alguns EPIs, alguns instrumentos de segurança pessoal, alguns equipamentos de segurança pessoal. São eles a máscara, o cuidado de lavar as mãos, que depois eu vou explicar melhor, e o álcool em gel, tá? Então, nós somos o Comitê de Biossegurança da FCA. O que é biossegurança? É uma área de conhecimento definida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, como condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, o animal e o meio ambiente. Então, nós trabalhamos nisso. Aqui vocês podem ver o símbolo, né, da biossegurança. Esse símbolo, ele mostra para nós as 3 áreas, né? O ser humano, o meio ambiente, os animais, que estão articulados entre si e que é nosso dever cuidar. Quem trabalha em laboratório aprende isso desde cedo, os cuidados com a biossegurança. E hoje, esses cuidados, eles estão saindo do âmbito, né, do laboratório e cada vez mais sendo presente no meio ambiente. Aqui está a nossa equipe, né, formada por mim, pela professora Norma, do DCF, da professora Marcileia, também do DCF, da professora Josane, também do DCF, da Ludmila, que é TAI, né, nossa colega, que também trabalha com microbiologia, a Glena, que é do DEAS, a Mídian, que também é TAI, que está aí presente, junto com o pessoal do DPVA, do DPAV, a professora Rosiane e o professor Bruno Adam. É essa a equipe que está trabalhando pela biossegurança da FCA. Nós recebemos uma portaria no dia 27, de número 27, no dia 10 de julho de 2020, para listar o que seria necessário de adaptação à FCA para um retorno, né, pós-Covid-19. Naquele momento, se pensava que o retorno seria em 6 meses, 1 ano. Hoje, nós já sabemos que nós vamos voltar gradualmente por volta de 2 anos, né, 1 ano e meio, 2 anos, gradualmente. E que essa pandemia talvez siga como seguiram as anteriores. Eu espero que com
Mais rapidez, porque vocês podem perguntar de mim quanto tempo durou uma pandemia, professora, antes. Olha, a peste negra durou 200 anos. A gripe espanhola durou 20 anos. A mais recente, né, que foi a gripe das aves, né, durou 7 anos. Eu espero que essa, com toda a tecnologia, ela dure 3, 4 anos. E depois, nós é que vamos ter que saber como controlar para que ela não traga tudo que ela tem trazido de ruim para nós. Fizemos a nossa parte, né? Fizemos a previsão de todo o material que nós iríamos necessitar, pensando na comunidade FCA, pensando em discentes, docentes, TAI, todos os ambientes e nas pessoas que nos visitam, que estão sempre presentes conosco. Fizemos a previsão. Quando foi em setembro, eles resolveram, a partir da comissão, né, formar um comitê de biossegurança que acredito que vai durar talvez 1 ano e meio, 2 anos, né? Esse comitê, ele trouxe para si, né? Eles mandaram como responsabilidade olhar a entrada das pessoas na FCA, a necessidade, né, tá, da entrada, e aí nós trouxemos para nós a necessidade de conhecer cada área da FCA de trabalho, trouxemos também o cálculo de material de EPIs que seriam necessários para o retorno, tá? Num tempo que aí fomos nós que calculamos, vamos calcular 6 meses, 1 ano, 2 anos. E nós nos preparamos para 2 anos de necessidade, tudo foi encaminhado até setembro do ano passado, né? Até novembro, nesse caso, para a reitoria. E estamos aguardando o retorno, porque nós entendemos a necessidade dos EPIs para todos da comunidade. E aqui eu vou, então, iniciar a apresentação, mostrando o trabalho que foi feito, mostrando quem realmente somos nós, mas eu quero, antes de tudo, fazer um agradecimento. Primeiro, ao professor Marcos. Professor Marcos, que foi a pessoa que montou essa comissão de biossegurança e que acreditou em nós, né? Tá? Eu me tornei presidente porque fui eleita, nem concorri ao cargo, fui indicada, devido à minha formação, né? Eu sou professora de microbiologia de alimentos, microbiologia geral e biotecnologia. Por isso que me deram o cargo de presidente. E o outro agradecimento especial é a professora Maria Tereza, que desde que tem estado à frente, tem prestado socorro, tem nos atendido e tem também caminhado ao nosso lado, porque nós, desde que assumimos, iniciamos uma pequena batalha dentro da UFAM, né? Trabalhando, pedindo esses EPIs, pedindo a dedetização dos ambientes, tá, da FCA, e eles tiveram que fazer licitação, porque nem isso eles tinham. E nós estávamos lá. Então, a FCA, ela levanta bandeiras por toda uma comunidade, tá? E a última pessoa a quem eu quero agradecer aqui nesse momento é a professora Ana Rúbia, que nos convidou, né, junto com a professora Tereza, para trazer para vocês essa mensagem da biossegurança. Então, sigam comigo, vamos lá. Quem nós temos nessa comissão? Um grupo de estrelas, né? Olha lá, professora Marcileia, professora Rosiane, professora Norma, professora Glena, professora Josane, Mídia, olha aí, igual uma estrela, né? Mila,
professor Bruno e eu, né, que estou aqui junto com todos esses colegas, trabalhando pela comunidade. E aí, digo para vocês, eles são feras, elas trabalham, estão sempre presentes. Vamos lá. Quando eu penso no coronavírus, né, eu tenho que lembrar que ele é um vírus, tá? O nome científico dele é SARS-CoV-2 e ele tem umas particularidades muito importantes que eu tenho que conhecer. Primeiro, ele é um vírus, né, semelhante ao vírus da gripe, mas que o seu material genético é semelhante ao vírus da AIDS, ou seja, doença gravíssima. Por que eu sei que ele é semelhante? Porque ele é um vírus de RNA. Na natureza, eu vou encontrar 4 conformações do material genético dos vírus. E o mais, né, grave ou o mais letal são os vírus de RNA. E aí é que nesse quadro, né, mundial que surge o SARS-CoV-2. O que ele traz para nós? Ele traz para nós uma doença respiratória grave que causa tosse, coriza, febre alta, tá? É semelhante a uma gripe, como eu falei para vocês, e é de difícil diagnóstico. Por que difícil diagnóstico? Porque ele é um vírus de RNA. E vírus de RNA nós não conseguimos ainda, né, cultivar tão bem em laboratório. Depois, o pessoal que vai fazer microbiologia comigo vai entender por que o pessoal de microbiologia de alimento também. Mas um dos problemas que nós temos é a febre alta, porque há pessoas que não apresentam a febre. E, infelizmente, quando ela não apresenta febre, ela não é considerada, tá bom? Ou pelo menos no primeiro momento ela não é levada em conta como uma possível paciente de coronavírus. E isso atrapalha, porque a pessoa pode vir rapidamente com um quadro grave, assim como ela também pode sair por aí transmitindo, porque não tem febre, então ela não está enquadrada como uma possível paciente, tá, de Covid-19. Daí, eu tenho, né, no caso, se agravar a doença, um tratamento hospitalar, ou se ele for leve a médio, de repouso, hidratação, e com alguma medicação que não é específica, mas que vai tratar os sintomas. Então, uma medicação assintomática, né? Vou tomar um remédio para dor de cabeça, para febre, vou tomar um xarope para gripe, vou estar medindo a saturação de oxigênio. Então, isso aí é uma forma de monitorar e de cuidar dos casos menos graves, dos casos leves, né? De média gravidade a leve. Qual é a prevenção? Se eu for falar para vocês como microbiologista, e eu tenho mais de 20 anos trabalhando com micro-organismos, eu posso dizer para vocês que praticamente não existe. A melhor das prevenções é essa aqui, ó. Vou ficar em casa sozinha e vou esperar a Deus que ninguém contagiado venha me visitar. Mas nós não conseguimos viver assim. Nós temos que trabalhar para ganhar o pão nosso de cada dia. Nós recebemos visitas, nós cuidamos de filhos, vocês estudam, vocês são jovens, vocês têm uma vida inteira pela frente. E vocês não querem ficar trancados em casa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que amenizar os riscos. Eu tenho que diminuir os riscos. Porque se fala que de 2 a 14 dias, para quem tem os sintomas, ele pode estar transmitindo a doença.
Nós temos casos que têm mostrado pacientes com 30 dias ainda transmitiram a doença. Então, o mais correto é ficar de 20 a 30 dias, pelo menos, em repouso. Tá? Como é que se dá esse contágio? De pessoa para pessoa, no ar, né? Pois gotículas de saliva, tosse, espirro, catarro e tudo libera o SARS-CoV-2 no ar. Só que ele é muito pequeno, muito pequeno. E aí eu até queria ter trazido uma imagem para vocês de comparação de genoma para vocês poderem entender. Ele se replica rapidamente porque o seu genoma é pequeno. Então, quando a pessoa que está contaminada tosse, ela libera milhões de partículas do vírus no ar. Mas a chuva joga todo ele no chão. E aqui na minha casa, os meninos querem ir para a academia, querem fazer caminhada, eu digo, depois da chuva. Por quê? Porque o risco é muito menor. No chão, os micro-organismos, as bactérias, os fungos e outros seres que estão no solo, rapidamente conseguem destruí-lo. Então, a gente também pode aprender a conviver e pode saber, né, como se proteger melhor. Quais são os fatores de risco? Os idosos. No início, agora nós já sabemos que o SARS-CoV-2 está chegando a crianças e principalmente a jovens que nem vocês. E o maior problema é esse aqui dos jovens, muitas vezes não apresentar todos os sintomas. Então, quando a gente percebe, já está numa fase mais grave e mais difícil de tratar. Tá? Vamos lá, povo de Deus, vamos caminhar, né? Aqui eu quis trazer para vocês o último mapa que saiu da OPA, tá? Ele foi lançado no dia 21 de janeiro, mostrando todas essas bolinhas azuis são os locais aonde já foram encontrados o SARS-CoV-2 no mundo. Presta atenção aqui na bolinha do Brasil, que ela é grande. Aqui vocês têm as cores das 8 variedades, tá? Que estão sendo encontradas no mundo. Não significa que são só 8. Já foram, devido às mutações que ocorreram, tanto na proteína spike, que é a cápsula que forma, né, que protege o RNA, já foram encontradas mais de 100 mutações. Porém, só 8 delas, tá, são mais graves e estão mais amplamente distribuídas no mundo. E nós, como nós estamos, né? Nós estamos aqui, nós estamos vivendo o maior momento de pandemia do Brasil. E o Brasil hoje é o epicentro da transmissão, né, e dos casos graves de Covid-19 no mundo. Chamo a atenção de vocês para a região, primeiro para a população do Brasil, né? 210 milhões de brasileiros, tá? Aí eu chamo para vocês a região sudeste, 88 milhões. E eu chamo a atenção aqui a região norte, a nossa, 18 milhões. Nós temos praticamente 20%, tá? Acredito eu nesse cálculo. Entre 20% a 25%, tá? De brasileiros na região norte, aonde está 60% da área geográfica do país, tá? Então, vocês imaginam que nós somos um vazio demográfico, quando comparado com o Sudeste. Mas, quando a gente vai ver o número de óbitos, aí, meu amigo, nós estamos com 174
E isso eu estou falando que é os dados, tá, do Ministério da Saúde, de hoje. Então, 174 pessoas estão indo a óbito para cada 100 mil habitantes. Não parece ser muito, mas quando eu olho esses dados abertos, eu vejo que na região norte, no estado do Amazonas, isso chega a 3, 4% das pessoas que foram atingidas pelo coronavírus, né? Aqui embaixo eu trago para vocês, na região norte, né, a população. Aqui é o estado do Amazonas, desculpem, tá? O número de novos casos, em torno de quase 500 por dia, segundo o Ministério da Saúde. O total de casos acumulados aqui dentro do estado, 345.810, tá? O que dá em torno de 8.344 casos. E aí as outras fontes que não são oficiais dizem que esse dado está em 13 e não em 8, tá? Para cada 100 mil habitantes. E nós temos, né, em torno de 13 a 20 pessoas morrendo por dia com Covid-19. E no total, aqui nós temos 11.952 óbitos, né? Também registrado aqui pelo Ministério da Saúde, mas as fontes não oficiais dizem que nós temos mais de 13 mil mortos. Ora, diante desse panorama que eu mostro para vocês, eu quero lembrar para vocês que nós estamos na faixa laranja. A faixa laranja, acima dela, só a vermelha. Teve uma roxa aí que criaram para o estado do Amazonas, no momento que nós chegamos a quase 200 mortos por dia, que ninguém jamais esperou isso. Quando você abre para ver esses dados, a maior taxa de mortalidade da Covid-19 está no estado do Amazonas. Bem, pensando na biossegurança, em como nós podíamos retornar, a equipe visitou todos os laboratórios da FCA. Aqui nós temos a professora Glena, olha o professor Silfran, né? Aqui o Antônio Carlos, da Pós, recebendo. Aqui eu tenho a professora Norma, a professora Macilei. Eu disse para ela que até o final desse período eu acerto o nome dela, né? Aí, aqui mostrando o laboratório, tá, de gestão e perícia florestais. Aqui mostrando o GEL, né? Estou eu aqui. Aqui está o professor que nos recebeu, também tirou foto. Aqui nós estamos lá em alimentos, na bioquímica, o Rodolfo recebendo a Glena. Aqui nós temos na pesca o professor Bruno, professora Norma, força constante, força motora dessa equipe, né? Mais o colega. Eu estou aqui, ó, mas aqui nós na pesca também, eu acho, professora Rosiane, professora Kedma, professora Angélica, né? Fazendo o nosso trabalho, olhando os ambientes, conversando com os colegas e dizendo que era para ter cuidado, né? Veja que está todo mundo de máscara, com muito cuidado mesmo. Então, o que nós precisamos nesse momento? Primeiro, nós vamos ficar em casa, nós vamos seguir a recomendação do GTO, né, da UFAM, que durante o mês, finalzinho agora de março, né, e abril, nós vamos ficar em casa e as aulas serão remotas. E depois eles vão emitir um boletim para nós, para a UFAM, de forma geral, dizendo como é que está a situação
da Covid-19 no estado do Amazonas. Se realmente a gente descer ainda mais, né, da faixa laranja para a faixa amarela, se a gente conseguir chegar num patamar mais baixo, aí nós vamos conseguir, sim, fazer as aulas presenciais de forma híbrida. E aí nós vamos precisar dos EPIs. O primeiro deles é a máscara. Coloquei essa máscara aqui, é uma máscara cirúrgica, né? Tá? Ela foi solicitada, e foram solicitados outros tipos de máscara para toda a comunidade da FCA. A CL Bio já disse, nós queremos esse material em mãos para receber os nossos discentes. Eu chamo a atenção aqui que a moça, ela está pegando nas cordinhas, né? Por quê? Porque eu devo evitar tocar aqui à frente da máscara. Seja a máscara cirúrgica, seja uma máscara caseira, seja uma N95, que é a melhor que nós temos. Porque o que acontece? Não existe membrana para vírus, ponto. Aqui, apesar da máscara, a pessoa está correndo risco ainda de contágio. Diminuiu 40%. Então, ela tem 40% menos chance de ser contagiada. A barreira aqui é física. É quando ela respirar, se for um ambiente que tenha o SARS-CoV-2, ele vai bater aqui nas reentrâncias e uma parte não vai passar. Então, veja que nós estamos falando de barreira física. Os alunos que têm trabalhado comigo, eu tenho pedido para eles usarem uma N95 e mais essa cirúrgica por cima, principalmente no transporte público, porque o risco é muito maior. Ainda mais quem é baixinho, né? Quem é baixinho, que nem eu, as pessoas tossem em cima da nossa cabeça. Vai ao supermercado para você ver, você tem que estar sempre vigilante. Segundo item que eu trago para vocês é a lavagem das mãos. Por que eu não coloquei o álcool? Porque lavar as mãos é melhor com sabão, é mais higiênico do que o próprio álcool, tá? Então, sempre que possível, lavar as mãos. Acredito que todos os laboratórios da FCA têm torneira, né? Tem sabão que nós pedimos também, tem pia, e também nos banheiros. Então, apesar de que foi pedido também pela CL Bio, algumas torneiras estratégicas que não foram colocadas ainda, para ajudar vocês. Assim como os totens de álcool, também foram pedidos de forma estratégica, mas não foi feito o que nós pedimos. Nós vamos atrás. Vamos atrás para quê? Para que seja feita da forma correta. Agora sim, agora eu tenho o álcool. O álcool eu posso levar comigo. Uma garrafinha, né? De vez em quando for necessário, eu vou passar. De preferência, quando eu entrar ou quando eu sair do laboratório, eu passo. E de preferência, esse gel tenha hidratante. Porque senão vai ressecar muito a mão de vocês e vai agredir a pele. Bem, gente, essa foto aqui é uma foto estratégica. É uma foto para mostrar para vocês que nós precisamos manter o distanciamento social. Aqui eu tenho o professor Edinaldo, né? Olha aqui, a Glena. Olha aqui no laboratório lá de alimentos com o professor Anderson. Veja que está todo mundo de máscara, aonde tem 2 ou mais pessoas têm que usar máscara, mas sempre distante. Manter o distanciamento sempre que possível. Aqui o laboratório de solos com o professor Bruno, o Vitor e a professora Glena, né? Vejam que nós estamos preocupados com isso.
Eu sei que quando vocês que chegarem vão querer se abraçar. Eu mesma, de vez em quando, quero abraçar o povo, aí lembro que não posso. Aí eu cumprimento igual o japonês, com o pezinho, ou então com o cotovelo. Eu gosto mais com o pezinho, né? Mas faço isso. E aí, né? Quem estava falando com vocês? Eu, professora Antônia, orientadora de PIBIC, sempre do lado dos alunos. Aqui, a Ângela, colega também, professora. Aqui, o laboratório na pós, que eu coordeno também, o Lab Micra, né? Na semana de Ciência e Tecnologia do Estado, já trabalhamos 5 anos. Aqui os alunos fazendo um happy hour do lado de fora do laboratório, né? Tá? Todo mundo junto. Aqui para dizer para vocês, sejam bem-vindos à FCA, sejam bem-vindos à Universidade Federal do Amazonas. E eu termino para vocês com essa frase de 1845, tá? Essa frase é do Domingos Sarmiento, que foi, em 1868, o primeiro presidente da Argentina. Ele viajou o mundo inteiro antes de ser eleito presidente. E ele diz o seguinte, que nas sociedades modernas, elas tendem à igualdade. Não há castas, a gente pode dizer que não há ninguém, né, que deva ser privilegiado ou ocioso. A educação que completa o homem se dá oficialmente a todos sem distinção. A indústria, a sociedade, ela cria necessidades e a ciência abre novos caminhos de satisfazê-la. E é por isso que nós estamos aqui. Sejam bem-vindos, tá? Termino aqui minha apresentação. Eu posso fechar. Estou aqui de volta, né, com vocês, para dizer que é um caminho árduo esse que nós vamos fazer. E aí eu vou falar um pouquinho, vou terminar minhas palavras, né, com a professora Ana Rúbia, com a professora Tereza e com todos os colegas que se esmeraram em fazer essa recepção para vocês, né? Brilhante, e eu só tenho que complementar. Mas nós precisamos de incentivo. Os incentivos externos, eles podem existir, mas o principal incentivo que vocês precisam é interno, é de dentro de vocês, é a coragem que vocês têm que ter para dizer, eu vou começar e eu vou terminar esse curso. O Vitor falou uma coisa brilhante lá em Alimentos, quando ele disse, a gente tem que aplicar em nós mesmos. Nós temos que nos reconhecer o nosso valor. É um momento difícil? É um momento difícil. É para mim, é para tantos, mas ocupar os aqueles que estiverem melhor preparados, aqueles que alçarem voos, aqueles que quiserem coisas novas, né? E nós, comunidade da FCA, servidores da FCA, servidores da UFAM, estamos aqui para tentar fazer um ensino público de qualidade. Quem foi aluno sabe que eu sou chata mesmo, né? É da idade, já estou velha mesmo, mas tudo bem. Eu estou aqui para dizer, sejam bem-vindos, tá? E compreendam o momento que nós estamos vivendo. É só. Obrigada, Ana Rúbia. Obrigada, pessoal. Professora Antônia, muito obrigada pela sua participação. É uma brilhante palestra. E eu vou colocar aqui o Heleno e a Marina, né, que estão trabalhando aí nos bastidores. Podem tirar o nome da professora Antônia, Marina, senão fica cortando aí a tua face. Tem alguma pergunta para a professora? Alguém fez alguma pergunta aí no chat ou não? Abre o microfone, vocês dois, o microfone está fechado.
Se tiver Tem uma pergunta aqui, professora. Então, posta aí a pergunta. Mais técnica, eu vou colocar aqui para a senhora ler. Ok, vamos lá. Franci Lucas, né? Então tem que voltar. Franci Lucas Costa. O que o Franci Lucas disse? Ele está perguntando por que acontecem as mutações, né? E como? E como, né? Franci Lucas, as mutações, elas ocorrem naturalmente. Naturalmente existe o que nós chamamos de relógio biológico para cada ser vivo. E cada ser vivo, dependendo do tamanho do seu genoma, tá? Ele vai ter, a cada 1000 pares de base, uma mutação. Então o que acontece, né? Vamos lá. Se o genoma é maior, ele vai precisar de mais mutações para poder se modificar. Se o genoma é menor, como é o caso dos vírus, poucas mutações já serão muito significativas, tá? Essas mutações, elas sofrem 2 processos. Elas podem ser aceleradas. Como elas vão ser aceleradas? Elas vão ser aceleradas através de substâncias químicas, né? Através de ações de micro-organismos e através de radiações físicas. Então, a frequência, que seria 1 a cada 1000 pares de base, pode vir a ser 1 a cada 300, 400 pares de base. E isso, então, se torna mais rápido. Isso aconteceu com o coronavírus, né? Genoma pequeno, então as mutações foram mais rápidas. A segunda coisa é que existe o que nós chamamos de seleção natural ou seleção artificial. A seleção natural é o que ocorre naturalmente na natureza, né? A artificial é conduzida pelo homem. Então, não se sabe ao certo, né, o que levou, por exemplo, a prevalecer nas cepas que hoje estão, que são mais virulentas do que a primeira. Por quê? Porque pode ter passado por medicamentos indevidos que levaram às mutações, que aumentaram as mutações, como o próprio antibiótico que estava sendo administrado, né, tá? A azitromicina. E a outra coisa também que pode ter acontecido foi a seleção artificial. Quando o homem começou a colocar vários medicamentos, isso pode ter feito com que as cepas que eram menos resistentes tenham desaparecido e só tenham ficado as mais resistentes, né? Eu vou te dar 2 exemplos. Em um mês, na cidade de Manaus, nós saímos com a variante P1 no estágio de 18%, 22%, em um mês, que foi de janeiro. Isso, já tinha sido final de janeiro, ela estava em quase 30% a frequência dos casos. Olha, ela saiu de 18, 22, e chegou em um mês a praticar mais de 70% dos casos. Em São Paulo, que aí é um outro problema que está vindo agora, eles também saíram, e hoje eles estão em torno de 40% a 60% com a P1 e tem mais de 30% com a variante da Inglaterra. Que, se a gente for parar para pensar no tempo, né, elas podem ser variantes irmãs, por que não? Porque o primeiro caso que o Amazonas teve foi um caso importado da Inglaterra. Então, aquela pessoa que trouxe da Inglaterra o vírus para Manaus, né, infelizmente, ele evoluiu. Ele sofreu mutações e ele foi selecionado. E ele foi selecionado de uma forma, infelizmente, catastrófica, né, como sabemos. E que agora está espalhado por toda parte do país. Então, as mutações, elas ocorrem dessa forma, naturalmente, né, ou elas podem ser induzidas.
Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta bem interessante, novamente, do Francis Lucas Costa, que ele está perguntando qual o mais indicado para fazer teste, o do sangue ou aquele do nariz? Olha, tanto faz um como tanto faz outro. Por quê? Porque eu vou dizer para vocês, o problema aí é só o que é mais fácil de coletar, porque a metodologia vai ser praticamente a mesma. Eu vou te explicar por quê. Porque vai ser feita uma extração de RNA, não tem como não ser. O RNA é uma molécula muito estável, então você tem que fazer e rapidamente você tem que processar. Tem que trabalhar em baixas temperaturas. Eu já trabalhei um tempo atrás, inclusive na minha formação, eu trabalhei com DNA viral. Então, eu conheço bem desde a parte de cultivo a parte de produção. E aí, quando você tem aquele modelo, né, você vai aplicar num kit que nós chamamos RT-PCR, que vai fazer uma cópia do RNA para uma cópia de cDNA. Esses kits, eles levam em torno de 12 horas para pegar aquele RNA e fazer de molde, e depois do molde, né, fazer o cDNA, e depois do cDNA você fazer a PCR. Quando você faz a PCR, aí você consegue ver a presença ou a ausência, tá, do vírus. Agora, existe uma outra técnica, que é isso que me dói muito, porque é uma técnica que já está há 10 anos no país, e são poucas as pessoas que sabem fazer realmente, né? Eu mesma andei que ela pode, tanto se aplica ao DNA como ao RNA. Eu preciso de um outro reciclador, que não é um normal, é um chamado de real time. Então, no real time, eu consigo fazer a PCR do DNA, né? Mas eu consigo quantificar. E quanto maior a quantidade de vírus, maior a gravidade da doença. Então, se você também. Todo mundo fala, outro dia o jornal fala assim, mas é muito trabalhoso, leva uma semana, papo. É tudo kit. É caro. É tudo kit e equipamento de última geração. E isso dá para fazer em 24, 48 horas. Então, tanto faz você fazer pelo nariz, como você fazer pelo sangue, tá bom? Daí, o problema nenhum nem outro vai interferir, tá? Mais alguma pergunta dele? Nós temos outra pergunta do William. Mas assim, devido ao avançado da hora, vai ser a última pergunta, tá bom? Que a gente vai estar colocando. Aí, se tiver mais alguma pergunta, a gente encaminha aí para a senhora responder, e a gente encaminha para o interessado. Então, tá, ok. É uma pergunta do William, eu vou colocar aqui na tela. Ele está perguntando qual o efeito do álcool em gel no vírus. Do gel no vírus, né? É isso que ele está perguntando. Olha só, eu particularmente não gosto do álcool. E eu vou explicar por quê, e depois vocês vão... Eu não gosto do álcool porque o álcool ele é usado também nas etapas de extração de DNA e de RNA, porque ele concentra a molécula, ok? No caso do vírus, ele é usado para romper a cápsula, porque a forma do vírus adentrar a célula é através da cápsula. Só que existem outros mecanismos de evolução, né, e de diversidade genética, que já estão comprovados, que podem, né, se a molécula de RNA sobreviver, ela pode adentrar outras células. Então, nesse caso, o álcool em gel indicado para romper a cápsula e, assim, evitar que o vírus entre no organismo. Por isso que eu falei, se eu lavo as mãos, também, porque a cápsula desse vírus ela é composta de lipídios.
E quando eu uso o detergente vem para quê? Para romper os lipídios. Então, é até mais seguro para minha saúde, para minhas mãos, tá? Usar a lavagem das mãos. E só quando realmente é muito necessário, porque eu não tenho como lavar as mãos, usar o álcool 70. Acredito que é só eu deixar aí um abraço. Já viu que foi mexer com uma geneticista, né? Que trabalha com microbiologia. É isso que deu. Tá? Espero ter colaborado com vocês. Com certeza, foi uma excelente palestra, bem esclarecedora, né? Até para todo mundo entender assim como que vai ser esse nosso retorno, né? Também em relação a isso. Então, muito obrigada, professora, e em uma próxima oportunidade aí a gente vai estar contando com a senhora para situação como essa. E continuando aqui, vamos estar... Tchau, gente. Tá bom, professora. Tchau, tchau.